Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao Código da Aliança, o capítulo 23 do livro do Êxodo vai começar falando sobre uma legislação judicial. Não levantarás um boato falso, não darás tua mão ao perverso, para levantar um falso testemunho. Então, uma interpretação do 8º mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunho, que consiste no quê? Em testemunhar falsamente para incriminar alguém. Incriminar, evidentemente, num processo judicial. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás num processo metendo-te do lado da maioria, de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Lembre-se, os pobres são os preferidos de Deus, especialmente os desvalidos daquela época, órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas mesmo em relação aos pobres, o que a lei de Deus pede é a imparcialidade. Por quê? Porque deve prevalecer a justiça. Se encontrares o boi de teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. O que vemos aqui é que mesmo o inimigo deve ser amado, como Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amar os inimigos e fazer o bem aos que os odeiam. Aqui o autor sagrado dá um modo claro de demonstrar o amor ao inimigo, reconduzindo o animal que ele havia perdido e que estava desgarrado, ou então ajudando a tirar a carga deste animal para que ele não morra debaixo do seu peso. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de todas as palavras mentirosas. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro. Por quê? Porque com o estrangeiro o judeu deve ter certa empatia, como diz a sequência do texto. Pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que fostes estrangeiros no Egito. Então, sendo escravos no Egito, e mesmo antes da escravidão, quando o povo migrou para o Egito, eles passaram a viver como estrangeiros, numa terra que não lhes pertencia. Assim, aquela gente deve reconhecer a condição de um estrangeiro e acolhê-lo bem em seu meio. Dito isso, começa a falar o texto sagrado do ano sabático. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres de teu povo comerão o seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Nós já refletimos um pouco sobre este ano sabático. Depois de 6 anos, haveria o ano sabático, e aquele que tivesse se vendido como escravo para pagamento de uma dívida contraída, teria restituído a sua liberdade. Agora, um outro aspecto deste ano sabático, um aspecto ao mesmo tempo que traz uma motivação social e ecológica. Social porque no ano sabático, os pobres que não têm terra para plantar poderiam colher daquela terra, poderiam, a seu modo, receber o alimento daquela terra, sem ter necessariamente trabalhado por este alimento. E também uma motivação ecológica. Os animais também encontrarão alimento naquela terra, de modo que ela possa descansar do seu contínuo cultivo. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas o 7º descansarás,
para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Ou seja, uma vez que o povo de Deus agora é livre, também deve respeitar mesmo os animais e os escravos. Deve respeitar, levando-os a guardar o 7º dia. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça na tua boca. O monoteísmo ao qual o povo é chamado a viver, isto é, adorando um único Deus, Yahvé, que o tirou ali da terra do Egito, não exclui o sincretismo religioso vivido pelos outros povos, mas exclui esse mesmo sincretismo para o povo. Então, os povos viviam cultuando os seus deuses, mas Israel teria somente a Yahvé como seu Deus. Feito isto, o autor sagrado vai falar-nos agora sobre as leis acerca das festas religiosas, destacando as 3 principais festas religiosas do povo escolhido de Deus. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos durante 7 dias, no mês das espigas, como fixei. Comerás pães sem fermento. Foi neste dia que saístes do Egito. A festa dos ázimos, então, é a Páscoa dos judeus, porque faz memória de quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeastes nos campos, e a festa da colheita, 2 festas distintas então, no fim do ano, quando recolheres no campo os frutos do teu trabalho. O que se vê aqui então é que para os judeus há um calendário tipicamente agrário, medido pelas colheitas das plantações feitas ao longo do ano. E as festas acabam identificando estes momentos importantes. Mas festas sempre com uma conotação religiosa. Afinal, Deus é quem deu a terra para que este povo pudesse plantar. A festa da colheita é também chamada a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Por quê? Porque por 7 dias os judeus moravam em cabanas enquanto se dava esta festa. E por que passavam a morar em cabanas por 7 dias? Para lembrar justamente o tempo em que viveram no deserto, o tempo em que viveram sob tendas, peregrinando rumo à terra prometida. Esta festa das cabanas ou dos tabernáculos é a festa de Pentecostes dos judeus, que, como a nossa, eles celebram 7 semanas após a Páscoa. 7 semanas, então, após a festa dos ázimos. Assim, os judeus celebram sua Páscoa. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com o pão fermentado, e a gordura da minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor, teu Deus, as primícias dos primeiros produtos de tua terra. A casa do Senhor, teu Deus, mostrando assim que esta oferta é uma oferta cultual, uma oferta feita a Deus no seu santuário. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Por quê? Porque entre os povos pagãos, este era um rito supersticioso, um rito mágico. Cozinhar a carne do filhote no leite de sua mãe. Dito isso, chegamos enfim à promessa de bênção feita por Deus. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei.
quem é o anjo nesse contexto? A presença sentida de Deus. Veja, Deus falava com seu povo pela mediação de Moisés. Então o povo não sentia propriamente a presença de Deus. Via apenas os fenômenos naturais intensificados e ali reconheciam a presença de Deus. Agora, Deus quer dar ao povo uma presença sentida através de seu anjo. Esta está, de sobreaviso em tua presença, e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a sua falta, porque meu nome está nele. Meu nome está nele. Então o anjo atua em nome de Deus, em nome de Yahvé. Daí a gravidade de não acatar o que ele diz. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Para ser o inimigo dos inimigos do povo de Deus e o adversário dos seus adversários, há uma condição. Isso quer dizer que a promessa feita por Deus é condicionada. Condicionada ao quê? A absoluta fidelidade e obediência àquilo que ele manda seu povo observar. Porque meu anjo marchará adiante de ti, e te conduzirá entre os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Por quê? Porque o maior perigo para o povo de Deus, ao entrar na terra prometida, seria justamente esse: o sincretismo religioso vivido lá pelos outros povos. Deus chamou seu povo para o monoteísmo, para adorá-lo como único e verdadeiro Deus. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Aqui então nós vemos um versículo falando claramente do favor à vida. Não terás em teu meio mulher que aborta. Enviarei diante de ti o meu terror, e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Um duplo envio, o terror e o pânico, que caminham paralelos ao anjo. Este então é o meio do qual Yahvé se serve para dispor a terra e assim entregá-la ao seu povo, como é sua vontade, para que possa ocupá-la. Mandarei vespas diante de ti, que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus, os heteus. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto, e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente de diante de ti, até que tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. O que nós vemos aqui é como que uma resposta a uma pergunta implícita. Que pergunta? Por que Yahvé não entregou de uma só vez a terra prometida ao seu povo? Não entregou de uma vez porque o povo ainda não era suficientemente numeroso, de modo que, se fosse ocupar a terra, não conseguiria ocupar a terra toda e, consequentemente, ela ficaria inóspita. Assim, Deus espera que o povo se multiplique até o momento em que fique suficientemente numeroso
para dar-lhe a terra prometida. Nós vemos aqui no autor sagrado uma outra interpretação, então, do tempo que demorou até que o povo tomasse posse da terra prometida, isto é, dos 40 anos que passou no deserto. A interpretação mais aceita e mais comum é a de que foi purificado no deserto. Porém, aqui há também esta nova interpretação, para que o povo se multiplicasse, a fim de não deixar a terra inóspita. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes desta terra, e os expulsarei de diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com os seus deuses. Novamente, a advertência quanto aos deuses estrangeiros. Essa advertência que aparece constantemente nos textos sagrados. E aparece por quê? Porque esta é a maior tentação que o povo enfrentaria ao entrar na terra prometida. A infidelidade pelo sincretismo religioso vivido por aqueles povos que habitavam a terra que Deus prometeu dar a Israel. Eles não residirão em tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e para que, prestando um culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Eles não habitarão, residirão em minha terra, para que não o faças pecar, porque assim a responsabilidade pelo pecado não seria de Israel, mas sim daquele que o levou a pecar. Então, se não habitam na terra, se Israel não observasse tudo aquilo que Deus lhe mandou, o pecado seria seu, de desobediência. Por sua vez, o que Deus espera é a fidelidade do seu povo aos seus mandamentos e ao código da aliança. Peço a você que para a nossa próxima aula faça a leitura do capítulo 24 do livro do Êxodo, que traz a conclusão deste código da aliança. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.